Bom, gente, boa tarde, todo mundo que está entrando, todo mundo que vai chegando aí no mais essa sessão, mais essa atividade do SEMEAD. A gente vai para o segundo dia de Keynote Speakers. Ontem a gente teve dois que aconteceram, com o professor Carlos, com o professor Eduardo. Hoje a gente tem mais dois, um que está acontecendo em paralelo aqui com o professor Martin, e nessa sessão a gente tem a honra de receber aí a professora Rafaela Diegoli, que nos deu o prazer e a satisfação de estar presente com a gente nessa sessão. A gente vai, das 13 às 14h30, a professora Rafaela vai ter o período de exposição dela. No final, vocês podem ir perguntando, fazendo questões, caso queiram, durante a apresentação, e no final a gente faz uma sessão de perguntas. E tá no Zoom, vocês conseguem ver que na parte de baixo tem o Q&A, né? Perguntas e respostas. Quem tiver perguntas pode colocar por lá. Eu estou monitorando tudo que for surgindo aqui para a gente fazer essa sessão no final. Também no final, se houver tempo, a gente pode abrir os áudios de vocês para que vocês façam pergunta por áudio também, quem quiser, né? Vamos fazer algo bem informal aqui, mas bem rico, eu tenho certeza. Então, novamente, eu agradeço a presença da professora Rafaela Diegoli, lá do Instituto Tecnológico de Monterrey, a nossa colaboradora, uma das principais colaboradoras que a gente tem aqui no SEMEAD, a professora Manolita, da ESPM. Em meu nome, em nome do SEMEAD, a gente agradece a Manolita pela ponte que ela fez com a Rafaela e por toda a contribuição que ela dá ao evento como um todo. Então, eu passo a palavra para a Manolita, que em seguida eu passo a palavra para a Rafaela, e assim a gente dá início a essa sessão, que eu tenho certeza vai ser boa para todo mundo. Vamos lá, pessoal. Sem áudio. Gente, boa tarde a todos e todas aqui presentes, né? Muito feliz aqui de estar colaborando com mais um SEMEAD, e particularmente feliz de estar conhecendo o Jardel, que eu só conhecia esse rapaz de nome, né? E de reencontrar a Rafaela, uma colega já muito querida, que tivemos oportunidade de nos encontrarmos em outra ocasião, onde ela fez uma exposição maravilhosa, e combinamos já, até por termos afinidades aí, de criar um ambiente o mais informal possível, para que, de fato, seja uma conversa com uma pessoa experiente em um tema que certamente nos traz, nessa tarde, para essa atividade, que é a questão do empreendedorismo. Como combinamos, eu não vou apresentar a Rafaela com aquela formalidade, né? Eu poderia dizer que duas informações que eu julgo bastante importantes é que ela é doutora em administração, ela é vice-reitora acadêmica do Instituto Tecnológico de Monterrey. Então, vocês podem imaginar que uma pessoa que chega com esse status, de fato, é uma profissional dedicada, atualizada, e que vem fazendo um trabalho admirável, né? Então, eu já passo a palavra para a Rafaela, e assim, fica a expectativa que vocês sejam muito participativos, né? E adoraria que a gente tivesse tempo de, no final, a gente abrir os microfones e a gente falar de uma maneira muito mais livre e muito mais, digamos, humana, né? Então, Rafaela, muito obrigada por ter aceito esse convite, e fica aqui a minha gratidão pela sua generosidade, querida. Muito obrigada, muito boa tarde para todo mundo. Obrigada, Jardel, e obrigada, Manolita. Eu acho que uma coisa legal que existe é que a gente vai se conhecendo e vai desenvolvendo essa relação, e eu sinto que eu já conheço a professora Manolita de muitos anos e que já somos, assim, super amigas. Falta um jantarzinho, um almoço pessoalmente para a gente se conhecer, porque com essa pandemia toda a relação tem sido virtual, mas de verdade muito obrigada, eu super feliz. E deixa eu reforçar aqui o pedido para que vocês vão pensando em perguntas,
porque geralmente o que eu digo para os meus alunos e para minhas alunas é que nas perguntas é onde vocês realmente conseguem o melhor de mim, né? A conferência tá armada e as perguntas são uma parte muito interessante, porque é onde você pensa, é onde você vai um pouco mais profundo em algum tema, e principalmente naqueles temas que interessam as pessoas que estão assistindo. Então, de verdade, vão pensando em perguntas e que a gente possa ter uma conversa no final dessa palestra. Deixa eu falar um pouquinho de mim, eu já sempre peço à professora Manolita, deixa que eu me apresento, porque eu acho super formal e não combina muito com a minha personalidade quando alguém está lendo aí o teu currículo. Eu sou brasileira, mas já vivo 15 anos no México, então ontem, falando para a TV SEMEAD, eu dizia que hoje em dia eu falo espanhol com sotaque brasileiro e eu falo português com sotaque mexicano, então eu sempre tenho sotaque, eu sempre misturo as palavras, mas eu espero que eu possa ser clara. Eu comecei a minha aventura, digamos assim, de empreendedorismo, criando a minha própria empresa, muito jovem, com 18, 19 anos, numa incubadora da minha universidade em Santa Catarina. Então, muito dessas coisas que a gente vai falar, né, nesse tempo sobre incubadora e sobre ecossistema de empreendedorismo universitário são coisas que eu vivi em diferentes funções, porque eu fui empreendedora, eu também colaborei com diferentes associações de empresários e tive essa oportunidade de fazer esse networking que se gera quando você tem empresários, empresárias em um clube, em uma associação. Fui para a Alemanha fazer meu mestrado em promoção e capacitação de pequenas empresas. E depois daí eu vendi a minha empresa no Brasil e vim morar no México. E eu me lembro perfeitamente que discutindo com meu marido, bom, o que a gente vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Vou pôr outra empresa. Eu disse para ele, acho que eu não quero mais trabalhar tanto e tantas horas, acho que eu vou trabalhar na universidade. E foi a maior ilusão da minha vida e o maior erro da minha vida, porque eu nunca trabalhei tanto do que quando eu entrei na universidade, mas na verdade é um trabalho de vocação. Então, não posso reclamar, porque eu estou muito feliz. Nesses 15 anos no Tecnológico de Monterrey, ou no TEC, como a gente diz, fala com carinho, eu fui diretora de curso de criação e desenvolvimento de empresas, eu fui diretora do departamento de empreendedorismo, eu fui diretora regional do Instituto de Empreendedorismo, e depois eu falo um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. E faz 3 anos que eu deixei de estar realmente na operação desse tipo de atividades e iniciativas de empreendedorismo, então já trabalhando como decana regional da Escola de Negócios, e faz alguns meses, com muita honra, na verdade, uma grande responsabilidade como vice-reitora acadêmica da universidade. Então, empreendedorismo é a minha área disciplinar, é onde o meio, onde eu me desenvolvi, é onde eu trabalhei nos últimos 20, 25 anos de carreira. Por favor, não façam as contas, porque a idade é uma coisa que não se discute, da qual não se fala, mas enfim, o que eu quero falar com isso é que eu acho que também esse tempo e essa experiência me dá a possibilidade de dar diferentes exemplos, de também falar de diferentes contextos quando a gente fala de empreendedorismo universitário. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação. E deixa eu começar falando um pouquinho do TEC, porque no final é o contexto de trabalho, o contexto da minha experiência. Somos uma universidade no México com 26 campi em diferentes estados, em diferentes cidades, mais ou menos 92 mil estudantes, em educação superior 58 mil estudantes. Somos uma universidade privada, mas quase metade dos nossos alunos tem algum tipo de apoio financeiro, pode ser uma bolsa de estudos, pode ser um empréstimo educativo, mas algum tipo de apoio financeiro.
e somos mais ou menos 10.000 professores, 2.300 professores de tempo completo. Somos uma universidade bastante orgulhosa do que a gente oferece para os nossos estudantes. No último ranking QS, estivemos em primeiro lugar em México e em quarto lugar na América Latina. Então, a gente também, nosso benchmarking é com universidades estrangeiras, e trabalhamos também junto com muitas universidades em diferentes partes do mundo e com a UNAM, no México também, com convênios bastante interessantes. E na parte de empreendedorismo, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que empreendedorismo é parte da nossa visão, e tem sido parte da nossa visão como universidade faz muitos anos. Sim? Então, a visão atual, ao 2025, é liderazgo, inovação e empreendimento para o florescimento humano. Na verdade, eu não sabia como traduzir florescimento humano, digo, não, é capaz que eu vou usar alguma palavra aí um pouco estranha, então prefiro deixar em espanhol. Mas o importante é essa palavra empreendedorismo na visão da universidade, não como uma iniciativa de uma área ou de uma escola ou de uma pessoa, mas dessa visão da universidade. E por isso a gente tem também indicadores, a gente tem metas relacionadas com empreendedorismo. Então, só para mencionar duas, 71% dos nossos estudantes de graduação participaram em alguma atividade de empreendedorismo curricular ou extracurricular. A gente mede essa meta por período. Nosso ciclo acadêmico é sempre de agosto a junho, então esse é um resultado de agosto 2021, 2020 a 2021. E também 18%, quase 19% dos nossos estudantes que se graduaram em maio de 2019 do curso de licenciatura são sócios ou estão incubando uma empresa até 3 anos depois da graduação. Então, esses são alguns indicadores de resultado com o qual a gente trabalha. E também, como eu falei com vocês, com esse benchmarking internacional, que eu creio que é importante, né? Não só que a gente esteja avaliando o nosso trabalho, mas também que pessoas e instituições externas estejam evaluando o nosso trabalho. Nós estamos ranqueados em número 5 no Princeton Ranking de Entrepreneurship Undergraduate Program. Somos a universidade não americana melhor ranqueada e uma das poucas universidades não americanas que está nesse ranking. Nas próximas semanas deve sair o ranking 2021, então aí a gente já está aí, né, na expectativa do que vai acontecer. E o objetivo dessa conversação que a gente vai ter é exatamente falar desse ambiente, desse ecossistema de empreendedorismo universitário. Eu acho que é um tema importante se você trabalha numa universidade, porque te ajuda a pensar se empreendedorismo é algo que deveria ou está na visão, está na missão da tua universidade, e o que vocês estão fazendo, o que vocês podem fazer para construir esse ecossistema. E se você é um empreendedor, uma empreendedora, um empresário, também é importante entender qual é a sua função dentro desse ecossistema. E se você não é parte de você pode ser parte você pode ser essa pessoa que detona, que cria esse ecossistema, ou procura um meio onde você pode se insertar, porque uma das coisas que eu quero conversar com vocês é que esses ecossistemas, eles aceleram o resultado, o desenvolvimento das empresas e das pessoas que são parte dessa iniciativa. Empreendedorismo é uma coisa fenomenal, porque empreendedorismo é uma atividade que te convida a viver com ambição. Quando a gente fala que uma nova empresa nasce de um agente empreendedor e de uma oportunidade, ninguém cria nada, ninguém cria riqueza se não tem uma visão,
otimista se não tem uma visão ambiciosa a respeito do futuro. Então, na verdade, é que eu nunca conheci uma pessoa que trabalha com empreendedorismo que seja negativa. Eu acho que isso não é possível, porque se você não pensa que o futuro que existem possibilidades, que existem oportunidades, é muito difícil trabalhar com empreendedorismo. E essa é uma motivação, e essa é uma visão, e essa é uma emoção que combina muito bem com o ambiente universitário, porque as universidades têm essa função dentro da sociedade, de ser um centro de inovação e desenvolvimento. E com as crises econômicas que a gente vive em muitos países, com as crises de empregos, principalmente para jovens, o empreendedorismo é um meio de desenvolvimento social, é um meio de desenvolvimento profissional, é um meio de desenvolvimento econômico da região. Então, existe essa demanda, existe essa força, por parte da sociedade, de pedir às universidades que sejam atores muito mais ativos no apoio, no fomento ao empreendedorismo. E o que você encontra hoje em dia nas universidades? Você encontra, na verdade, muitas iniciativas, muitas atividades relacionadas com o empreendedorismo, e isso é fabuloso. Acho que eu já posso começar a contar em décadas minha experiência em empreendedorismo, isso é perigoso, mas nesses anos que eu trabalhei, que eu trabalho nesse contexto de empreendedorismo universitário, você vê como cada vez mais universidades estão desenvolvendo algum tipo de atividade que ajuda o empreendedorismo, e você vê como cada vez existem mais atividades. A grande pergunta aqui é se ter cursos, ter palestras, ter incubadoras e qualquer outra atividade é suficiente para poder falar que você tem um ecossistema. E essa diferença é o que eu quero conversar com vocês, porque uma coisa é ter um conjunto de atividades e outra coisa é ter um ecossistema. E o resultado que você obtém, o impacto que você tem nas empresas é muito diferente se você tem uma coisa ou se você tem outra. Eu tive a oportunidade pelo Instituto de Empreendedorismo da universidade de participar em consultorias e cursos que a gente dá para outras universidades, exatamente para ajudar a desenvolver esse ecossistema. E uma coisa que me dá muita alegria é que quando eu conheço a experiência das outras universidades, eu vejo que já se faz muitas coisas, já existem muitas atividades e muitas iniciativas. E a única coisa que a gente tem que fazer, às vezes, é melhorar um pouquinho algumas atividades e além disso, gerar essa conexão entre essas diferentes atividades, gerar essa conexão entre esses diferentes atores, entre essas diferentes áreas, para poder falar de um ecossistema. Então, parar de falar de um curso, de uma palestra, de uma incubadora e começar a falar de um ecossistema. E isso num nível de atividade, né, docente, e até mesmo num nível de pesquisa, porque se você revisa a literatura e as publicações sobre educação empreendedora, meu doutorado, minha tese de doutorado foi sobre educação empreendedora, a maioria da pesquisa que existe hoje em dia está nesse nível de curso, ou está nesse nível de iniciativa individual. Existe uma falta até mesmo de metodologias para poder diagnosticar, para poder avaliar ecossistemas. Então, é uma área de pesquisa também interessante, se alguém está nesse meio, eu acho que esse tema de ecossistemas universitários, ou de começar a falar de ecossistemas universitários, mais que de cursos ou iniciativas isoladas de empreendedorismo dentro da universidade, é muito importante. O que é um ecossistema? E aí também, como tudo na vida tem várias definições, eu vou usar essa que é a que eu gosto, que fala que empreendedorismo
ecossistemas de empreendedorismo representam esse contexto social, cultural, político e econômico que vai envolver, que vai fomentar, que vai influenciar aos empreendedores. Então, é aquilo que está em volta desse agente empreendedor. E quando a gente fala de um ecossistema de empreendedorismo da universidade, que elementos ou que atores você tem? Você tem, claro, esse estudante, esse aluno, essa aluna que tem o desejo de iniciar uma empresa e que está nesse contexto com outros estudantes, com professores, com pesquisadores, tem classes, tem egressados, mentores, a própria universidade como um mercado prova, atividades curriculares, extracurriculares, você tem, claro, essa rede de relação, infraestrutura, investimento, tecnologia. Então, todos esses elementos são parte desse primeiro ecossistema, desse primeiro ambiente que tem acesso um empreendedor, uma empreendedora, e esse ecossistema tem certos recursos que estão disponíveis, deve existir essa liberdade, essa flexibilidade para que esse estudante empreendedor possa escolher as oportunidades, possa escolher as diferentes iniciativas e está imerso numa diversidade demográfica, numa diversidade em termos de opinião política, de disciplinas. E, claro, esse ecossistema universitário se encontra com o ecossistema da região e se completa com o ecossistema da região ou da cidade. E se vocês notam, e preparando essa palestra, eu digo, olha, esse é um esquema muito interessante, é um esquema pré-pandemia, né? É um esquema de 2017. Por quê? Porque se a gente estivesse desenhando esse mesmo esquema, essa definição de ecossistema externo como na definição geográfica de região e cidade, já não faz sentido. Quer dizer, o ecossistema externo com o qual a gente se relaciona hoje em dia depende muito mais das relações, de convênios, de pessoas, de networking, que realmente de uma proximidade geográfica. Então, acho que em temas de ecossistemas de empreendedorismo, a gente vai estar cada vez mais falando desses ecossistemas que vão muito mais longe que as fronteiras geográficas que podiam estar limitando. Eu falei, então, se a gente tem esse ecossistema, como eu posso diagnosticar os elementos que existem, os atores, funções, em que nível eu tenho cada um desses atores no ecossistema da minha universidade no dia de hoje? E eu falei para vocês que existem poucas ferramentas, na verdade, nesse tema de ecossistema universitário. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês esse mapa, e eu vou detalhar cada um desses pontos, e é um mapa que dois colegas meus criaram, Jan Rehak e Miguel Ángel Rodrigues, e, además, além de colegas, são grandes amigos, e, na verdade, eu acho que eles fazem um trabalho bastante pioneiro no estudo de ecossistemas de empreendedorismo universitário. E começa nessa definição de que os atores desse ecossistema são, por um lado, os empreendedores, mas também talento de colaboradores para essas empresas, expertos, serviços de apoio, treinamento, cultura e experiência. E eu deixei só esse slide em espanhol, porque é trabalho do Jan e do Miguel, e eu quero deixar bem claro que esse é um trabalho fenomenal e que eu admiro muito, feito por esses meus colegas. Quando a gente fala de um ator desse ecossistema, e o ator principal, que são os empreendedores, são as empreendedoras, elas têm a função de detonar a atividade empreendedora. Um ecossistema de empreendedorismo não existe se não existe empreendedor.
Mas quando a gente pensa num ecossistema universitário, você pode ter empreendedores e empreendedoras numa fase de ideação, quer dizer, os nossos alunos têm ideias de negócios, mas termina nas ideias. E eles saem desse ecossistema e não criaram uma empresa. E você pode ter ecossistemas onde já se criam empresas, quer dizer, alunas atuais, que já estão com uma empresa formal, ou que estão já com um prototipo, que já tem um produto, e inclusive num terceiro nível, essas empresas já estão numa fase de comercialização e de investimento. Então, esse ecossistema ele é mais completo na medida em que você não fica ou não está só no nível 1, mas também no nível 2 e nível 3 desse diagnóstico. Outro ator desse ecossistema é o talento que vai enriquecer as equipes de trabalho. Porque mesmo se você tem, vamos falar que você tem uma aluna com uma ideia maravilhosa de fazer produtos com proteína de insetos. Mas você precisa ter talento, porque essa pessoa não pode fazer, ou não tem todo o conhecimento, não pode fazer tudo e desenvolver a empresa sozinha. Então, precisa de quê? Precisa de um professor, um pesquisador que conhece sobre esse tipo de tecnologia de alimentos, precisa ter outros colegas e outros alunos, outras alunas que tenham esse mesmo interesse, que possam trabalhar nessa empresa com ela ou que eventualmente sejam sócios dela. E eu posso ter também, num terceiro nível, essa rede de talentos e essa disposição de talentos dentro da universidade com experiência internacional, com estudos de pós-graduação. Então, também, qual é o nível de talento que eu tenho dentro desse ecossistema universitário? É difícil falar de empreendedorismo tecnológico se eu estou numa universidade onde não existem muitos cursos de engenharia, por exemplo. E eu não poderia falar de empreendedorismo em tecnologia de alimentos se eu não tenho laboratórios de biotecnologia, de engenharia de alimentos. O ecossistema para esse tipo de indústria, para esse tipo de negócios, não vai ser tão favorável se eu não tenho talento para enriquecer essas equipes. E além dessas equipes, eu também preciso de expertos para dar conhecimento e experiência. Expertos em que sentido? Mentores e apoios em pesquisa básica ou pesquisadores e consultores de alto nível, ou num nível mais alto, toda essa parte, essa área de transferência de tecnologia, de já ter centros de pesquisa, da onde saem invenções que a gente possa transformar em empresas, possa licenciar essa tecnologia, e também em temas de coaching. Então, também são três atores diferentes dentro desse ecossistema: o empreendedor, o talento para essas equipes e os expertos para esse desenvolvimento de empreendedorismo. Então, expertos tanto em disciplina, no produto, no prototipo, na tecnologia que se vai fazer, como expertos na criação de empresas, desenho de modelo de negócios, investimento, finanças, marketing. Isso vai compor, de certa maneira, e vai completar, se vai completar com serviços de suporte que facilitam o processo de lançamento da empresa. E esses serviços de suporte podem estar em nível de infraestrutura, um espaço de trabalho, um coworking, uma coisa já formal, ou escritórios para empresas. Então, é muito diferente, por exemplo, na universidade ou em um dos campos onde eu estive, você ter um espaço de trabalho, a você ter um coworking, a você ter um parque tecnológico, onde, conforme essas empresas vão crescendo, elas podem continuar dentro desse ambiente universitário, mas já com um espaço físico de empresa.
Serviços de suporte também tem que ver com toda a parte de investimento, a parte de fornecedores, não é? E serviços de back-office no segundo nível, parte de makerspace, convênios internacionais, venture capital. Então, dependendo também dessa composição de empresas, de empreendedores e da visão que eu tenho na universidade, eu vou ter esses diferentes serviços de apoio, que eu tenho que primeiro fazer um diagnóstico para poder também dizer aonde eu quero chegar. A parte de formação, que é aquela parte que eu falei para vocês que muitas das universidades já têm, que cresceu muito nas universidades, e isso é algo fabuloso, dar aos empreendedores instrumentos e conhecimentos para o desenvolvimento empreendedor, que podem ser atividades básicas, conferências, concursos de ideias, algo mais formal, incubadoras de empresas, competições de startups, e se eu tenho empresas já, né, numa etapa de aceleração, eu vou precisar ter aceleradoras, competições internacionais, programas de mentoria. E junto com a formação vem uma parte de cultura e experiência, que incentiva e promove a colaboração entre empreendedores, que faz essa conexão entre os atores do ecossistema. Eu sempre falo que você é como a água que você põe para fazer um ensopado. Um ensopado de carne, você põe a cebola, você põe o alho, você põe a carne, mas se você não põe a água para que tudo isso misture e dê aquele sabor, e dê aquela consistência, e dê aquela união, que é o que define um ensopado, você não tem um ensopado no final. Então, um ecossistema, você pode ter muitas coisas e muitos elementos separados, mas se você não tem esse elemento que liga tudo junto, você não tem um ecossistema. Num primeiro nível, cultura e experiência são eventos de networking espontâneos e essas pessoas entusiastas do empreendedorismo que estão dentro da universidade. É muito perigoso depender disso, porque o que acontece? Quando essa pessoa sai da universidade, morreu o ecossistema. Então, é muito interessante, e isso eu vi, inclusive, em campus do Tecnológico de Monterrey, que você tem, de repente, um boom de empreendedorismo, um crescimento do ecossistema, e começam a acontecer muitas coisas, e, de repente, cai, de repente, morre. Morre o ecossistema. Por quê? Porque era um ecossistema que dependia de eventos espontâneos e de pessoas. No nível 2, você tem um pouco mais você tem essa cultura e experiência um pouco mais formal, com eventos oficiais de empreendedorismo, com grupos de empreendedorismo de estudantes formalmente constituídos. No nível 3, você tem já uma declaração institucional, um apoio institucional, você tem uma educação empreendedora transversal, você tem convênios institucionais. E aqui eu vou retomar aquilo que eu falava no início, quando eu falava da visão do Tecnológico de Monterrey. Quando você coloca empreendedorismo na visão, na missão da universidade, você faz uma declaração que gera apoio institucional e que gera recursos também, claro. Educação empreendedora transversal é uma base e uma semente importante para você ter depois empresas. O que é educação empreendedora transversal? É, por exemplo, eu falar que a competência de empreendedorismo inovador, onde um estudante aprende a ver oportunidades e a procurar soluções inovadoras para os problemas, tem que ser desenvolvida em todos os alunos, como uma competência pessoal desses alunos, não necessariamente para pôr empresas. Alguns desses alunos vão decidir ser empresários, mas qual é a base que vai gerar essa cultura de empreendedorismo e que vai levar a gente a falar sobre esses temas é entender que todo aluno, independente do que ele quer fazer
depois, se ele quer trabalhar numa empresa, se ele quer ter a sua própria empresa, ele tem essa competência empreendedora pessoal. Então, quando a gente entende esses elementos e esses diferentes níveis de desenvolvimento de cada um desses aspectos, desses atores, a gente pode fazer um diagnóstico do ecossistema empreendedor da nossa universidade, do diagnóstico atual, e pensar e desenhar qual é o ecossistema que a gente quer ter. Não quer dizer que tudo tem que estar no 3. Quer dizer que tem que ter um desenho integrado do que a gente quer desenvolver. Sim? Quando eu falava no início, às vezes, não existe articulação entre as diferentes iniciativas. Então, por um lado, começam a querer que os alunos e as alunas abram empresas enquanto ainda são alunos, mas não existe serviços de suporte para isso, ou não existe formação acadêmica para isso, ou não existe expertos para isso. Ou se a gente declara que quer ter empresas de indústria criativa, mas a gente não tem estudantes e professores dessas áreas em quantidade suficiente dentro do ecossistema universitário. Então, fazer o diagnóstico do ecossistema universitário, de empreendedorismo universitário, permite desenhar uma estratégia. Claro, tudo isso, todos esses níveis têm que estar dentro da universidade? Não necessariamente. Conforme você vai se afastando desse centro e desse núcleo, muito provavelmente não são serviços, ou não é formação, ou não são expertos que estão dentro do ecossistema universitário, não estão dentro da universidade, mas são atores fora desse ecossistema que estão e com quem a gente tem um tipo de aliança, um tipo de convênio, um tipo de relação. Sim? Então, também isso eu quero deixar muito claro, quando a gente fala desses diferentes níveis e de diferentes serviços, expertos, formação, não tudo tem que se oferecer pela universidade, mas se eu quero ou eu preciso dos elementos que estão no nível 3, eu preciso então ter algum tipo de aliança formal. Isso permite que a universidade seja esse catalisador, esse acelerador do desenvolvimento regional e tenha um impacto regional. E eu quero mostrar para vocês um mapa de um ecossistema de um dos campos do Tecnológico de Monterrey, e que a gente trabalhou exatamente com esse campus, porque para entender qual era a relação entre a tecnologia e a pesquisa que se fazia, qual era a relação com o que se faz nas diferentes escolas, nas diferentes disciplinas, nas diferentes matérias e cursos, como isso entra dentro desse ecossistema de empreendedorismo, se alimenta também de atores externos, dessas alianças externas, para poder ser esse acelerador do desenvolvimento das empresas e gerar impacto regional. Então, não se assustem com a próxima imagem, porque é uma imagem cheia de coisas, ok? Mas que eu quero ir explicando cada partezinha para a gente poder ver esse todo de um ecossistema. Okay? Então, como eu falei, não se assustem, vamos parte por parte. Quando eu falei que empreendedores, 3 níveis: níveis de ideia, níveis de empresa, níveis já de comercialização e investimento. Esses níveis a gente vê aqui, ok? Só que nós chamamos de outra maneira e entendemos que tem atividades e tem elementos do ecossistema que vão fomentar mais essa parte de ideação, outras partes que vão fomentar mais essa parte de lançamento da empresa e outras atividades, outros elementos que vão fomentar essa parte de crescimento e de aceleração. Sim?
Como a gente entende o nosso ecossistema? O nosso ecossistema e nossa responsabilidade dentro da universidade é muito maior nesse primeiro nível que nesse último nível, que no nível 3. Tá? Por quê? Porque se eu estou falando de empreendedorismo transversal e para todos os alunos, então eu tenho muito mais atividades aqui, nessa fase de sensibilização, nessa fase de criação, e eu tenho muito menos atividades de investimento da própria universidade aqui nessa parte já da empresa e da aceleração da empresa. Então, se o investimento, os recursos e as atividades da universidade vão de maior a menor, as minhas alianças externas vão de menor a maior. Sim, porque aqui eu tenho, e eu preciso e tenho muito poucas alianças externas, aqui eu tenho muito mais alianças externas, convênios com aceleradoras externas e expertos externos para ajudar nessa etapa. Então, da parte de cima, vou ir para a parte de baixo, que é a parte de suporte do ecossistema de maneira transversal. Então, tudo aquilo que são serviços e infraestrutura física, o parque tecnológico, onde eu tenho escritórios, onde eu tenho coworking, e onde eu tenho também algumas empresas já consolidadas, algumas empresas, institutos de pesquisa já bastante consolidados, que fazem essa vinculação, essa conexão com as novas empresas que se estão criando. Eu tenho um outro serviço de suporte de promoção e comunicação das atividades do ecossistema, mas também das atividades dos empreendedores, quer dizer, fazer visível aquilo que os meus empreendedores, empreendedoras, aquilo que as empresas estão fazendo, e toda essa parte também de competências, de concursos, de convocatórias. Inclusive, essa semana é o maior, tem um grande evento de empreendedorismo, festival de empreendedorismo chamado Inc. Monterrey. A última vez que eu vi, eu acho que eram 15 mil participantes, a última vez que eu vi o número, e são toda uma semana com muitas convocatórias, com muitas conferências, que vão, de certa maneira, também ter esse grande evento uau, surpreendente dentro do ecossistema. Então, aqui eu tenho infraestrutura, comunicação e convocatórias, eventos que dão suporte ao ecossistema de maneira transversal. Nessa parte de ideação, é uma parte muito de alunos, é uma parte muito acadêmica, é uma parte de trabalhar muito com as matérias e com os cursos. Então, uma parte importante disso é ter esses hubs, que são os clubes de estudantes. Então, como fazer essa relação entre os estudantes que têm interesses em diferentes indústrias? Então, existe o clube de estudantes de empreendedorismo de engenharia, o clube de estudantes de empreendedorismo de bioengenharia, o clube de estudantes de empreendedorismo de indústrias criativas, e não necessariamente está relacionado com um curso em si, mas com um interesse particular que pode ter um estudante. Então, a ideia aqui é começar a gerar esses espaços formais de encontro. E esses clubes de estudantes, eles trabalham junto e eles vão se alimentar e ser alimentados por uma série de atividades acadêmicas e extracurriculares para estudantes. E o que é importante aqui nesse nível é poder trabalhar com esses estudantes desde o interesse pelo empreendedorismo. Não é condição para participar querer ser empresário. Então, essa separação entre interesse pelo empreendedorismo e pelo ser empreendedor como uma competência transversal, como uma habilidade pessoal, versus o querer ser empresário. O querer ser empresário nasce aqui, geralmente nessa primeira etapa, mas realmente se desenvolve aqui. E é condição para essa segunda e terceira etapa, mas não para a primeira etapa. Concurso Nacional de Ideias, aqui a gente fala de concursos de ideias.
Aqui a gente fala de um evento massivo de speed mentoring, que é uma coisa super legal. São mentorias cada 15, 20 minutos, com a ideia de fazer muitas relações, de ter muitas conversações. Então, alguns desses estudantes empreendedores, dessas estudantes empreendedoras, resolvem ser empresários e empresárias. E então, é onde eu posso oferecer os serviços desse ecossistema, dessa segunda parte, para criar essa nova empresa ou essa pequena empresa, onde eu tenho programas de incubação acadêmicos, quer dizer, eu tenho uma concentração em empreendedorismo, onde eu tenho espaços acadêmicos com créditos acadêmicos para aprender a criar uma empresa, e onde eu tenho também esse espaço fora do plano de estudos, esse espaço extra-acadêmico, extracurricular, para incubação de empresas, né? Então, a incubadora de empresas tem os seus programas, tanto em empresas, vou chamar assim, com fins de lucro, como empresas sociais. Sim? Então, aí também essas diferentes matizes são importantes de considerar nesse ecossistema e nesse pipeline que você vai ter de desenvolvimento de empresas. E essas são as empresas que, então, vão terminar com esse primeiro produto, com esse primeiro cliente. E algumas dessas empresas, enquanto esse empreendedor, essa empreendedora ainda é aluno da universidade de graduação, alguns deles já entram numa etapa de comercialização mais intensiva e de investimento. Então, você vai ter alguns programas internos da universidade de incubação, já com outro tipo de temas, de escalar com uma aceleradora de empresas e de um segmento, de um apoio muito mais focalizado nas necessidades da empresa. Existe uma espécie de seleção de empresas de alto impacto, que são aquelas empresas que recebem essa atenção a nível nacional para participar de certas convocatórias, para participar de certos concursos internacionais. Então, o objetivo de um ecossistema é poder conectar essas diferentes iniciativas para que você possa ter um resultado muito melhor com os recursos que você está investindo em empreendedorismo. E por que um ecossistema é importante? E eu adoro essa frase, e eu não sei de quem é essa frase, mas é essa que diz: nenhuma história humana é escrita sem a presença de uma ou duas mãos amigas que se estendem em nossa direção. Eu não acho que nenhuma grande transformação, nenhuma grande inovação, nenhuma grande empresa, nenhuma grande iniciativa social cresce o que tem que crescer se não existe todos esses elementos de apoio e de fomento. E cada um de nós joga um papel diferente nesse ecossistema. Alguns de nós somos empreendedores, alguns de nós trabalhamos na formação, somos expertos, ou somos as pessoas que vão articular esse ecossistema. A gente tem funções diferentes, mas se existe uma declaração institucional da universidade de gerar e de fomentar o empreendedorismo, temos que encontrar qual é a nossa função. Se não está claro, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é encontrar aonde é o nosso lugar no desenvolvimento desse ecossistema de empreendedorismo. E, com isso, eu agradeço de novo a atenção e espero haver deixado bastante tempo para perguntas, para que a gente possa conversar. Coloquei aí também meu e-mail. Por favor, com muita confiança, podem escrever. Tomei o atrevimento também de colocar um convite para o nosso Congresso Internacional de Inovação Educativa, que acontece agora em dezembro. E aí está o link também com toda a informação. Tem que aproveitar também que é um evento virtual e que a gente pode, aí quem sabe, mais fácil
participar. Desculpa pela propaganda, mas, na verdade, estava falando sobre isso ontem, e digo, vou incluir aí, porque talvez alguns possam estar interessados. E, pois, Manolita, tem perguntas ou vamos tomar um café ou já acabou? Você me diz. Tem alguns registros no bate-papo. Eu acho que o Jardel poderia fazer uma síntese, né, Jardel? E depois a gente vai para as questões com o microfone aberto. Eu já queria partir para isso, na verdade. Então, vamos lá. A Ana fez um comentário bem extenso aqui. Se ela se sentir à vontade, eu vou abrir seu microfone, Ana, e você pode fazer seu comentário e a sua pergunta diretamente aí com a Rafaela. Aí eu liberei sua permissão de falar, você pode abrir o microfone e falar se você quiser. Ela disse que não consegue. Então eu vou ler aqui, tá, Rafaela, o que ela colocou logo bem no início da tua apresentação. Ela disse que trabalha na Pró-Reitoria de Extensão em uma universidade federal. Ela não especificou qual seria essa universidade, mas ela disse que atua com a questão de empresas júniores, né, que existem nessas universidades. Que ela percebe alguns desafios no que se refere ao empreendedorismo dentro das universidades, mesmo com essas iniciativas das EJs, né, das empresas júniores. O primeiro desafio que ela identifica é a construção desse ecossistema, que hoje existem diversas ações e iniciativas no âmbito do empreendedorismo. Lá na universidade dela tem a incubadora tecnológica, a incubadora social, as empresas júniores, algumas pesquisas direcionadas mais lá no campo de empreendedorismo mesmo, enfim, uma diversidade de atores, interesses e iniciativas, e que a questão dela é como congregar todas essas coisas que estão dispersas em um ecossistema, né, como você falou. E a segunda parte da pergunta dela aqui é como a segunda questão é mais diretamente ao empreendedorismo social nas universidades, né? É uma questão sobre a primeira questão é como unificar essas iniciativas que são separadas em um ecossistema só, né? Essas incubadoras, essas empresas júniores, enfim, todas essas atividades isoladas em um ecossistema maior dentro de uma universidade, assim como ela trabalha lá. E a segunda é mais direcionada ao empreendedorismo social aí, né? Ainda há um distanciamento, ela diz, do empreendedorismo tecnológico, que é a vertente mais tradicional aí do empreendedorismo, e do empreendedorismo social, né? Ela quer saber a sua percepção nisso, se você também percebe esse distanciamento, ou se na realidade que você enfrenta essa distância ela é menor, ou se é que ela existe. Excelente o tema, olha só. Isso que a Ana fala de ter a incubadora, a empresa júnior, a pesquisa, e às vezes essas pessoas, dependendo do tamanho da universidade, nem se conhecem e essas iniciativas nem se conhecem. E era o que eu falava no início, um conjunto de iniciativas não é um ecossistema. Para mim, qual é o primeiro elemento para você começar a armar um ecossistema? Essas iniciativas muitas vezes nascem como que um bottom-up. Você tem um professor, um grupo de professores, um departamento, uma escola que quer fazer isso. E então começa a fazer. Eu acho que precisa existir também uma declaração e um compromisso top-down. Por quê? Porque se essa não é a visão, se essa não é a intenção da universidade, se esse não é o caminho que a universidade quer trilhar, eu acho que é muito complicado criar esse ecossistema. Vamos falar que essa declaração está muito longe e que precisam fazer alguma coisa antes de chegar nessa declaração. Qual é o primeiro passo? Colocar numa mesma sessão de Zoom a líder de cada uma dessas iniciativas. Vamos fazer um diagnóstico do nosso ecossistema de empreendedorismo universitário. E podem usar, por isso a minha intenção era mostrar essa ferramenta, podem usar essa ferramenta, esse marco que eu compartilhei, que eu mostrei para vocês. Então, vamos fazer um diagnóstico de onde a gente está
está? Vamos conversar sobre aonde a gente considera que deveria chegar. E vamos levar isso para o reitor. Sim? As áreas de extensão muitas vezes são responsáveis por muitas iniciativas de empreendedorismo, mas em algumas universidades elas estão até mesmo um pouco longe das áreas acadêmicas. Né? A Ana Paula está dizendo exatamente isso. Conheça essa realidade, Ana Paula, conheça essa realidade. Então, você tem que trazer todo mundo para a mesa. Sobre a parte social e tecnológica, empreendedorismo social, hoje em dia, é algo, para mim, que é um must em qualquer ecossistema de empreendedorismo. Você já não pode falar que você tem formação, por exemplo, em empreendedorismo, sem ter um curso, uma matéria, um programa, alguma coisa que fale especificamente dos desafios do empreendedorismo social. E não faz, isso é relativamente novo. Eu acho que eu programei a primeira matéria de empreendedorismo social em 2014, e começou com um grupo, e de repente a demanda dos estudantes foi tanta que 2, 3, 4. Na verdade, nossos estudantes são muito mais conscientes de que a gente precisa fazer e ter programas de empreendedorismo social que os nossos próprios professores. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de falar. Uma é esse pensamento, não sei se é pensamento, mas entender que toda empresa deve ter um propósito e toda empresa deve gerar valor econômico, social e ambiental. Então, quando eu falava para vocês que na parte de empreendedorismo transversal da universidade, quando a gente fala de empreendedorismo de qualquer tipo, a gente está falando de gerar valor econômico, social e ambiental. Acho que todo o tema de empresa consciente é um bom tema com que você pode começar como uma base para toda empresa, para todo tipo de incubação tecnológica, tradicional e social. E quando você entra em empreendedorismo social, eu acho que aquelas iniciativas que realmente têm impacto e escalabilidade têm tecnologia. Não vejo, e na minha experiência, empreendimento social e tecnológico, quando você junta essas duas coisas, você pode ter um impacto social, econômico e de escala realmente exponencial. Então, aonde podem ser, ou quais podem ser os momentos de encontro? Se eu te falo dos exemplos que eu tenho de empreendedorismo social da universidade, existe tecnologia. Eu antes falei rapidamente de uma aluna, a empresa dela produz farinha à base de proteína de insetos. Mas esses insetos são produzidos em comunidades, em granjas, em comunidades marginalizadas de alta pobreza. Então, é um empreendimento de tecnologia, porque ela faz muito desenvolvimento de tecnologia, mas é um empreendimento que tem um impacto social. E as duas coisas vão juntas, tanto que ela participa de concursos, muitas vezes, tanto na categoria de tecnologia, como na categoria de social. Então, eu acho que uma coisa não vai contra a outra. Se você junta os dois, você tem um impacto muito maior. A Ana disse que agora ela pode falar. Ana, eu vou permitir sua fala de novo, tá? Vou autorizar aqui, você abre o microfone e pode complementar a sua pergunta, se eu não conseguir passar o que você questionou mesmo, e fazer outra, pode ficar à vontade. Ana, já liberei aqui para você falar, você precisa, se você conseguir, abrir seu microfone. Enquanto a Ana
se acerta lá, eu vou partir para uma outra pergunta que chegou aqui no Q&A, Rafaela, do Rafael, seu quase xará, o Rafael Gonçalves. Do ponto de vista formal, iniciativas autônomas parecem ser observadas como concorrentes com as atribuições dos setores da estrutura organizacional. E nessa condição, o setor formal pode se colocar numa disputa por protagonismo, mesmo que não disponha das condições suficientes para acelerar o processo de desenvolvimento do ecossistema. Esse é um contexto observado pelo menos em instituições públicas. Na sua trajetória, você lidou ou observou alguma situação parecida com isso? E se isso é um aspecto cultural que deve ser trabalhado? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Vou ser bem honesta. Vou tentar falar, como diz, vou tentar fazer a pergunta com as minhas palavras e responder, e depois você me diz, Rafael, se era isso ou não. Eu entendo que o Rafael que está me perguntando é que existe quiçá uma concorrência entre eu trabalhar, por exemplo, em prol do ecossistema de empreendedorismo ou alguma iniciativa mais pessoal ou de interesse pessoal dentro da universidade e aquilo que me pagam para fazer, falando de outras palavras, né? A minha função que eu tenho e que eu posso entender também que quizá existam estruturas de universidade que te permitem mais espaço para criar ou menos espaço para criar? Eu acho que pode ser essa pergunta. Eu já observei isso? Sim. Eu acho que contexto... eu tenho um contexto dentro do Tecnológico de Monterrey, e isso é uma coisa que eu agradeço, de muita liberdade para criar novas iniciativas. Claro, também te cobram muita responsabilidade, mas a gente tem essa liberdade de criar. E aí existem outras universidades onde, se o teu chefe, eu vou falar assim muito claramente, se o teu chefe não te diz para fazer uma determinada coisa, você não pode fazer. Tem que trabalhar com essas estruturas. Nessas estruturas mais formais e mais fixas, eu diria assim, você tem que trabalhar primeiro com os líderes. E se os líderes não estão de acordo, se você não consegue vender essa ideia para os líderes, não tem muito o que fazer. Sim? Não estou aqui motivando ninguém a ser revolucionário, não é esse o objetivo, mas é um pouco conhecer as regras do jogo, do contexto em que você está e jogar com essas regras. Quando essas regras são muito mais fixas, não existe essa sensibilização para o empreendedorismo, não existe essa motivação para o empreendedorismo, você tem que fazer um caminho muito mais longo. Porque você tem que começar convencendo essas pessoas adequadas de que é importante, de que a gente pode fazer, de que vale a pena investir recursos. E então, eu diria, vende essa grande visão e vende um primeiro projeto piloto. Vamos tentar isso, aonde o investimento é menor de tempo, de recursos, e você pode observar em pouco tempo os resultados. E então você vai crescendo essa iniciativa. Não sei se eu respondi, não sei se eu entendi a pergunta, desculpa, mas se não, me avisa aí, por favor. Tem uma segunda pergunta aqui do Rafael, eu vou fazer essa segunda, e Rafael, se você conseguir e quiser falar, você usa o recurso de levantar a mão, que aí em seguida eu abro e depois que a Rafaela responder essa segunda pergunta, você pode entrar em seguida. Deixa eu te permitir aqui a tua fala. Tenta... Calma. Rafael, você consegue? Sim. Me ouve? Sim, a gente está te ouvindo. Pode transmita você mesmo a sua pergunta, que acho que vai ficar mais fácil da Rafaela compreender e te responder mais adequadamente.
Aqui, de novo, voltei. Rafaela, boa tarde, parabéns pela apresentação. Eu estou em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Eu sou professor num instituto federal, talvez com uma característica parecida, né, com o TEC Monte Rei também. E, na verdade, Jardel, eu fiz uma primeira pergunta, a segunda foi quase que tentando complementar a segunda, né, enquanto você não lia. E a discussão era de fato em torno desse aspecto cultural, né, também das resistências, muitas vezes das iniciativas independentes que começam com empreendedores internos, né, com intraempreendedores, e que muitas vezes eles sofrem para fazer um processo de transformação ou por pecar, né, de algum modo em estratégia, na abordagem. Isso estou dizendo um pouco de experiência própria, por entrar num processo, né, de tentativa de desenvolvimento de um ecossistema local, onde os atores que puxavam esse movimento com o grupo independente, eles não tinham essa percepção da necessidade de organizar uma estratégia, de conversar com a instituição, de rodar pequenos projetos, como a própria Rafaela comentou. Então, era nesse sentido mesmo, né, de colocar esse ponto, porque alguém precisa, de fato, fazer nascer, né, e acelerar esse desenvolvimento dos ecossistemas. E no Brasil, a gente percebe, assim, uma curiosidade de pesquisador, eu pretendo pesquisar no doutorado os ecossistemas das universidades públicas, das instituições públicas, e por observação a gente percebe que tem um gap muito grande, olhando para a realidade que a Rafaela compartilha com a gente, né? A gente tem, de fato, em muitas instituições, um tanto a avançar. E esse avanço precisa ser feito, de fato, com alguma estratégia que acelere, né? Que compense esse tempo, muitas vezes, perdido, passado, para que a gente consiga ter também um impacto maior desse movimento de desenvolvimento dos ecossistemas. A primeira parte da pergunta, da resposta da Rafaela, assim, me atendeu bem, em termos de pensar também, né, aquilo que a gente tem por fazer, por obrigação, aquilo que a gente pode fazer, muitas vezes, por ter algum interesse, né, individual ali, pessoal, mas é preciso também ter estratégias para reunir, né, esses atores independentes aí, ou em grupos independentes, e pensar em modelos de atuação desses grupos independentes, se eles são componentes do ecossistema também, mesmo sendo muitas vezes pessoas que dedicam horas a mais do seu trabalho, horas extras, trabalham fora de horário para tentar promover alguma atividade. Então, era uma discussão mais nesse sentido também, e mais para valorizar aí e parabenizar a Rafaela pela brilhante apresentação e pelo modelo que ela apresentou para a gente aqui, que dá muitas ideias, né, muitos insights para a gente aplicar aqui na nossa realidade. Obrigado e boa tarde a todos e todas. Obrigada, Rafael. Deixa eu te dar duas sugestões novas. A primeira é, muitas vezes, isso que você comenta, estas horas extras e esse heroísmo, vou chamar assim, ele é necessário para começar, mas a iniciativa não pode depender desse heroísmo pessoal. Então, tem que ser um heroísmo, eu diria, muito consciente, né? De que eu vou fazer esse esforço, que esse grupo vai fazer esse esforço adicional até essa etapa, e a partir dessa etapa a gente tem que ter uma estrutura, sim? Porque não pode um ecossistema sustentável, ele precisa ter essa estrutura e ele precisa ter recursos. E a outro tema é quem identifica um sponsor nesse nível de reitoria da universidade, de direção da universidade. Não, começa por aquela pessoa que você identifica que é mais aberta ao tema de empreendedorismo, que tem influência dentro da universidade, que tem poder de decisão. Você precisa ter esse patrocinador, esse líder que vai ajudar a que essas iniciativas sejam parte da conversação da diretoria da universidade. E aí você vai construindo passo a passo.
não é fácil vender empreendedorismo numa universidade. Sim? É fácil vender pesquisa para uma universidade, porque as universidades levam 500 anos fazendo pesquisa. Empreendedorismo na universidade não tem 100 anos. Então, a gente está falando de uma coisa relativamente nova e que existem muitos reitores e reitoras com razão que dizem essa não é a nossa prioridade. Porque eu também acho que não tem que ser a prioridade de todas as universidades. Né? Então, também a gente tem que cuidar com isso de entender o contexto da própria universidade e falar, ok, isso que eu quero fazer e esse impacto que eu quero que o empreendedorismo tenha na minha universidade é coerente com o contexto da minha universidade, com os recursos da minha universidade, com a visão da minha universidade? Porque eu acho que a gente também tem que ter muito respeito por isso. Eu vou para uma segunda pergunta aqui do Q&A e depois eu abro para o pessoal que levantou a mão, tá? Só para a gente ir alternando entre uma coisa e outra. A Natália, ela perguntou aqui no Q&A que ela queria saber como abordar as questões do empreendedorismo feminino e os estereótipos que esse tipo que essa vertente do empreendedorismo traz consigo, né? Principalmente na área de tecnologia da informação, que é uma área predominantemente masculina, como lidar com esse desafio do empreendedorismo feminino? Nossa, isso é super legal, falar sobre isso. Super legal que a gente está num momento onde a gente fala sobre isso, sim? Porque faz 1 ou 2 anos esse tipo de pergunta não saía numa palestra. Então, eu acho maravilhoso que a gente esteja falando sobre isso. Eu acho que isso é um tema de um contexto muito maior que o do empreendedorismo. E eu acho que os ecossistemas e as universidades que realmente trabalham o empreendedorismo com seriedade já tem uma área, uma iniciativa, um grupo exatamente de fomento e de apoio de empreendedorismo feminino. Então, a gente tem no Tecnológico de Monterrey algo que se chama Zona Shiro, e que é de fomento de empreendedorismo feminino, aonde, como você fala muito bem, se encontram para conversar, para fazer networking, para apoiar uma a outra, aonde existem conferências, aonde existe programas de mentoria particulares, porque também é diferente quando a gente está falando de mulher para mulher, porque existem aspectos diferentes que você tem que considerar. Então, eu acho que no momento em que você reconhece, como antes a Ana Paula falava de empreendedorismo social, quando você reconhece que o empreendedorismo social tem certas características e necessita um espaço para falar de empreendedorismo social, empreendedorismo tecnológico tem um espaço, você tem que falar disso, e existem algumas iniciativas que são particulares, a mesma coisa com o empreendedorismo feminino. Então, o que eu preciso falar? E também, empreendedorismo feminino, eu posso ter um hub que é empreendedorismo feminino em tecnologia, em indústria STEM, que é todo um mundo que é diferente quando você fala de empreendedorismo feminino mais tradicional, por exemplo. Então, também tem suas matizes, também tem esses diferentes tons e diferentes iniciativas. Sim, a nossa Zona Shiro é fenomenal e é uma das mais ativas. Natália, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa você usa o recurso de levantar a mão ou complementa sua pergunta aqui no Q&A ou pelo bate-papo, tá? Eu vou permitir a fala da Raquel, que tinha levantado a mão um tempinho atrás. Raquel, se você Olá, puder estão me falar, ouvindo? pode seguir. Ok, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito aí a Rafaela pela apresentação, foi uma apresentação muito bacana. Rafaela,
nesse momento, né, em paralelo a essa apresentação, está acontecendo o planejamento do ecossistema de inovação da universidade onde eu leciono, que é a Universidade Federal de Viçosa, porém num campus avançado. Não estamos na sede em Viçosa, mas estamos em Rio Paranaíba, aqui no interior de Minas Gerais. E, na medida que você foi falando, várias coisas fizeram sentido, inclusive conectando com a questão do empreendedorismo social, que aqui dentro do nosso campus é uma das iniciativas mais avançadas que nós temos por meio da rede Enactus. Nós fazemos parte da Enactus Brasil, por meio do nosso time Enactus UFV-CRP, e, coincidentemente, nesse ano eu tive a felicidade de participar de um painel no Campeonato Nacional da Enactus México, juntamente com a professora Berta, aí do México também, que foi fantástica, uma apresentação muito bacana dela e a discussão que nós tivemos sobre o empreendedorismo social no contexto das universidades. E em meio a tudo isso, né, isso que você trouxe sobre o ecossistema, que é fazer as conexões, né, ligar todas essas iniciativas, é justamente o momento em que nós estamos aqui e nós nos deparamos com o desafio de encontrar uma estrutura, vamos chamar assim, um marco institucional dentro do nosso campus, considerando que nós somos um campus fora de sede, pequeno, numa cidade pequena, em que a cultura empreendedora ainda não está ou não faz parte vamos chamar assim, da vida, né, dos empreendedores, e no próprio ambiente acadêmico também a gente tem esse desafio. E nós estamos caminhando, né, via o FV com suporte do Tecnoparque, que é o Parque Tecnológico de Viçosa, para uma possível criação do nosso próprio parque tecnológico. Mas a nossa discussão será que já está no momento, né? Ou qual que é o passo anterior que nós precisamos dar para chegar ao parque tecnológico daqui a alguns anos? E aí esse modelo que você apresentou, né, de diagnóstico do ecossistema, me pareceu bastante apropriado para que a gente possa conduzir esse nosso planejamento, né, onde estamos e onde queremos chegar em cada uma dessas dimensões. Então, na verdade, minha pergunta são duas, né? A minha pergunta é como é que nós podemos ter acesso a esse diagnóstico, se existe, se ele está em um artigo, enfim, se tem alguma ferramenta onde a gente possa aprofundar. E a segunda pergunta é sobre essa questão, né, do passo a passo em relação à figura institucional, né? No momento, nós somos uma comissão permanente de um campus avançado, mas a gente entende que para ter isso que você falou, de ter recursos e estrutura para deixar de ser um ato heróico de alguns poucos professores, né, que estão bancando essa iniciativa, fez muito sentido para mim. Eu queria te ouvir um pouco, né, que você acha que seria uma trilha, né, até se tornar um parque, se isso é realmente fundamental nesse processo. Claro que sim, olha só. Sobre a primeira pergunta, se você me manda um e-mail, eu te pongo em contato com o Ian e com o Miguel. Eu sei que atualmente eles fazem diferentes talleres, workshops sobre esse tema. Agora, quando você me pergunta se isso já está num artigo, eu não sei, honestamente eu não sei, mas eu pergunto, mas me manda um e-mail para mim ter esse contato e fazer essa relação. E que legal que você participa da Enactus, eu acho que é um programa fenomenal. Olha só, e eu acho que isso pode servir para muitas pessoas. Como é que a gente consegue, às vezes, da maneira mais fácil, os recursos para fazer as coisas de empreendimento? Ou como é que eu fiz em muitas ocasiões? O que já é produto da universidade e o que a universidade já paga? A universidade já paga por ter aulas, por ter matérias, e para que um professor dê uma matéria. Então, muitas vezes as universidades começam com o tema de empreendedorismo através de programas acadêmicos. Por quê? Porque esses programas acadêmicos já são algo que está na estrutura e na lógica de uma universidade.
E através do tempo que você recebe pago para esses programas acadêmicos, você começa a fazer outras iniciativas. Então, é muito difícil quando esse grupo de pessoas começa por essas iniciativas que são extracurriculares, porque essas iniciativas extracurriculares não estão hoje em dia, e falando assim muito abertamente, na lista de serviços da universidade. Seja serviços que a universidade cobra dos alunos ou serviços que a universidade paga seus professores para fazer. Então, é muito legal fazer startup weekends, fazer bootcamps, fazer esses workshops, mas tudo isso é tempo de vocês, meus, que se você não tem uma estrutura para fazer isso, quem está pagando por isso? É o teu tempo pessoal? É o teu investimento pessoal? E por isso eu falava de atos de heroísmo, porque igual você diz, não, eu vou começar a fazer por quanto tempo? E quando você não estiver fazendo, quem vai fazer? Então, qual é a maneira de começar? O que já existe dentro da universidade? Matérias. Eu tenho a possibilidade de oferecer matérias de empreendedorismo, eu tenho essa abertura. A gente tem como começou o programa de empreendedorismo do Tecnológico de Monterrey? Começou com uma matéria de empreendedorismo que levavam todos os alunos, que estava no plano de estudos de todos os alunos de todos os cursos. E isso faz, não sei, 40 anos, mais ou menos. E depois começa as incubadoras, mas começa a ter um curso completo de 4 anos, de empreendedorismo, uma concentração de um semestre de empreendedorismo, outras matérias de empreendedorismo. Por quê? Porque tudo isso é tempo pago ao professor, falando de uma maneira muito transparente. Parque tecnológico. Parque tecnológico não é também um lugar físico, mas não tem que ser pensado como um lugar físico. Então, a minha pergunta é: o que você quer que aconteça aí? E se não existe clareza sobre isso, então é muito cedo para ter um parque tecnológico. E nós mesmos vivemos essa realidade. E a gente existiu um boom e de repente a gente tinha parques tecnológicos em vários campi, em várias cidades, e muitos deles se transformaram depois em salas de classe ou outro espaço, porque já deixaram de funcionar como parque tecnológico. Querétaro tem o privilégio de ter, quiçá, um dos parques tecnológicos com mais sucesso dentro da estrutura da universidade, que é um parque tecnológico onde você tem uma composição de empresas já estabelecidas, de corporativos, você tem empresas que estão nessas diferentes etapas, nesses diferentes níveis que eu comentei com vocês. É onde se encontram os alunos que têm ideias de negócio, é onde a gente tem um espaço de coworking, é onde esse mesmo aluno que estava no espaço de coworking, quando já tem 2 ou 3 empregados, vai alugar um escritório num preço super subsidiado, e os eventos também desse ecossistema acontecem ali. Então, o Parque Tecnológico, ele é a infraestrutura física do ecossistema, mas um parque tecnológico por si não vai criar um ecossistema. Sim? Então cuidado com isso. Por isso eu digo, o parque tecnológico a gente investe nisso quando a gente já tem essa claridade do ecossistema, do que a gente quer fazer, do que tem que acontecer ali dentro. E então, perfeito, vamos investir num parque tecnológico, porque a gente já está nessa etapa. Isso, a Raquel já agradeceu aqui no bate-papo, disse que fez muito sentido para ela a explicação. Tem mais uma pergunta aqui no Q&A, e rapidinho, a gente já está perto do tempo de encerrar. É a pergunta do Anderson. Qual seria a opinião da Rafaela sobre uma aliança entre as universidades, entre as próprias universidades, né, para construir um ecossistema, construir um ambiente propício para esses ecossistemas? Será que isso é possível? E como é que
que a Rafaela vê a atuação do governo, das empresas e da sociedade em oferecer condições para que esse ambiente possa ser construído adequadamente. Eu acho que não só é possível, uma aliança entre universidades é desejável, tem que existir muita claridade sobre aonde a gente quer colaborar e aonde não, porque às vezes as universidades também competem entre si, e então tem que existir muita claridade qual é o nível de colaboração que a gente quer e que serviços são serviços para os meus alunos e que serviços são serviços abertos à comunidade. Essa também é uma discussão que a gente tem frequentemente. E quando a gente fala de ecossistema, entra toda essa parte, essa conversação com o governo, essa conversação com outros atores da sociedade, como esse ecossistema de empreendedorismo universitário está nesse contexto mais ampliado, digamos assim. Claro, se você se relaciona melhor com esse contexto, se você tem uma aliança com esses diferentes atores, você tem um ecossistema muito mais robusto. É muito diferente eu te falar do nosso ecossistema, tendo hoje em dia uma aliança muito, em Querétaro particularmente, tendo uma aliança muito forte, muito favorável com o governo do estado e do município, para poder fazer eventos, para poder fazer iniciativas em conjunto, que se a gente não tivesse isso. Então, claro que essas alianças, se não existem, eu esperaria que não dificultaram, não fossem algo que dificultasse o trabalho, mas se existem, simplesmente o alcance é muito melhor. Obrigado, Rafaela. Gente, eu sei que ficaram perguntas que não foram respondidas, mas a gente está com o tempo bem apertado, então eu vou até fugir um pouco aqui do script que eu teria que seguir. A gente já combinou com a Rafaela e com a Manolita que a gravação vai ser disponibilizada depois, tá? A gravação aqui da apresentação. Não só essa, mas todas as gravações das atividades que estão acontecendo, elas vão ser disponibilizadas quando o evento terminar, tá? Então, vocês podem ir até o canal do Semeado no YouTube, que vai estar lá um pouco tempo depois que o evento terminar. E, Rafaela, algumas pessoas pediram também se seria possível você disponibilizar a apresentação. Eu vi que você já acabou de colocar seu e-mail aqui no bate-papo, já é bom. Então, vocês podem entrar em contato com a Rafaela. Estou tomando a liberdade, né? Sim. Vocês podem entrar em contato com a Rafaela por e-mail, porque ela é bem solícita para responder. Ela foi solícita comigo para responder o convite para vir para cá, com a indicação da Manolita. Então, eu tenho certeza que ela vai ser muito receptiva com os contatos de vocês também. E teve essa questão de pedirem para, se é possível, se você autoriza, compartilhar também a apresentação que você fez. Se sim, você me manda e eu me comprometo de colocar lá no site do Semeado, na aba de Keynote Speakers, para que vocês, quem quiser, possa ir lá e fazer o download da apresentação. Pode ser? Claro que sim. Te mando em 2 minutos. Tá, da minha parte, eu só tenho a agradecer, Rafaela, foi muito bom contar com você aqui, a sua disponibilidade de vir colaborar com a gente. Já vou agradecer também, antes de passar a palavra para ela, agradecer também a Manolita. Eu vi ela conversando hoje mais cedo com o João e ele falou que a Manolita é uma das professoras que colabora com o Semeado há mais tempo e que sempre continua colaborando e sempre colaborando mais. Então, a gente não se conhece pessoalmente, se conhece por e-mail, mas foi bom poder ver as duas aqui hoje. Da minha parte, eu agradeço muito a participação de todas. Obrigado, Rafaela. Obrigado mais uma vez, Manolita. Passo a palavra para você encerrar e agradeço também todo mundo que veio aqui participar. Foi muito bom contar com a interação e com a participação de todo mundo aqui. Venham para os próximos keynotes, né? Amanhã a gente tem mais 2 que vão estar acontecendo. Tem as outras atividades também, tem a TV Semeada, enfim. Aproveitem o evento que a gente está se esforçando bastante para fazer o melhor possível para vocês. E passo a palavra para a Manolita. Obrigada, Jardel. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que é um congresso que a engenharia é absolutamente complexa e aqui, de fato, são atos de heroísmo que se sobrepõem à equipe é lindíssima. Tenho uma grande amizade por todos. Bom,
Rafaela, você é uma pessoa que a gente não tem vontade de parar a conversa, né? Porque as ideias fluem com muita facilidade. Eu acho que existe uma coerência muito grande entre a sua prática e as suas reflexões. Então, isso é muito encantador. Você não fala de uma concepção abstrata, totalmente abstrata, mas também você não fala só de práticas que deram certo, né? Então, é muito, muito, muito prazeroso te ouvir. Eu gostaria de encerrar essa nossa sessão com uma provocação, porque eu acho que no ambiente acadêmico é uma forma sempre muito legal da gente concluir uma fala por uma questão de limitação de tempo, e vocês sabem disso. Eu não sei se todos estão cientes de que nós temos, nesse momento, um novo ensino médio regulado por novas, que a gente chama de BNCC, ou seja, Base Nacional Comum Curricular. E nessa nova base, a gente tem um desafio de implantar a ideia entre os estudantes do ensino médio de empreendedorismo. Eu vejo aqui perspectivas muito boas, mas eu também vejo com muita preocupação, porque a Rafaela, muito mais do que eu, sabe que a formação de professores, né, para trabalhar com empreendedorismo não é tão fácil. Você não consegue naturalizar de um dia para outro um campo de conhecimento que ainda está em formação, né? Então, aqui eu acho que as universidades têm uma contribuição a fazer, né? Uma contribuição a fazer que é estabelecer um relacionamento cada vez mais estreito entre essas reflexões e os professores do ensino médio, para que a gente construa uma linha de formação promissora e não reducionista e prescritiva, né? Então, gente, era isso que eu queria lançar. Espero que, quem sabe, no próximo SEMEAD a gente tenha algumas experiências nessa direção. Adoraria conhecer. Mais uma vez, agradeço a todos. Nós tivemos aqui 33 participantes, quando tivemos no Fluxo Total. Agradeço a todos os presentes, agradeço especialmente a professora Rafaela e o Jardel, que é uma simpatia. Jardel, um abraço muito grande para você e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado novamente a boa todo tarde. mundo. Último lembrete muito rápido, coloquei aqui no chat a avaliação da atividade, então quem não viu, por favor, acessem o link e preencham a avaliação, porque é importante para a gente ter o feedback de vocês, participantes, de tudo que a gente está oferecendo aqui no SEMEAD, né? Novamente, obrigado a todo mundo pela participação, pela presença, e a gente se vê por aí, pelos corredores virtuais, por enquanto. Espero que em breve presencialmente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, boa tchau. tarde. O congresso.